Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal Tutorial Master, Bruno Alecrim falando e continuando com a nossa série de vídeos sobre curso de Photoshop. Nesse eu trago algumas dicas de seleção que provavelmente você não conhece e que certamente vão ajudar bastante no seu fluxo de trabalho. Muito bacana. A primeira dica, cara, bem pontual, essa é uma que eu mais uso, cara, é que você pode simplesmente carregar uma seleção a partir de uma camada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, selecionei aqui essa camada aqui, que é esse cara aqui, ó. Pum. E como é que eu faço para transformar esse objeto numa seleção? Simples, você vai colocar o cursor em cima desse preview, vai clicar com o Ctrl, segura o Ctrl, repara que aparece ali um pontilhado atrás da mãozinha. Quando você clicar agora com o mouse, com o Ctrl apertado, ele vai carregar uma seleção. Então, uma dica muito pontual para você justamente enquanto você está trabalhando, quer pintar alguma coisa e tal, apenas naquela área específica daquela camada, cria uma seleção para você utilizar da maneira que você quiser. Essa é a primeira dica. A segunda dica tem a ver com essa aqui, bem interessante, que na verdade ela estende o potencial desse recurso, que é justamente a habilidade que o Photoshop tem de editar a seleção no sentido de agregar novas partes à seleção ou subtrair. Você pode, por exemplo, pegar a ferramenta de seleção e apertar o Shift, né? Repara que aparece um maisinho e você adiciona. Tá? Uma seleção nova, a seleção que já existe. Isso aqui não faz parte da dica, eu só queria te mostrar isso, porque você pode utilizar esse mesmo recurso, esse mesmo potencial, com as ferramentas que estão aqui. Por exemplo, o que eu quero dizer? Repare que tem aqui a bola em cima, tá vendo? Então supomos que eu quero subtrair a bola da seleção que já existe. O que eu vou fazer? Eu vou botar o cursor em cima, já existe uma seleção feita, não já? Vou botar o cursor em cima da bola, vou apertar Ctrl, sendo que eu vou apertar Ctrl e vou apertar Alt, ó. Se eu aperto Shift, ele adiciona. Ó. Se eu aperto Alt, ele subtrai. Ó, subtraiu aqui, tá vendo? Então, a minha seleção agora, ela já é o quê? O objeto de baixo subtraindo o objeto de cima. Muito interessante para você concatenar e criar combinações bem interessantes. Tá? Outra coisa legal também, que lembrando, né, como eu já mostrei aqui, mas vou só para completar, vou pegar esse exemplo aqui, vou carregar a seleção, apertei Ctrl, vou botar o cursor em cima, então você tem aqui o Alt subtrai, como eu já mostrei, Ctrl Z, o Shift ele adiciona, então repare que a seleção agora é justamente a forma de trás com a bola, né, Ctrl Z novamente, e eu vou apertar agora as duas teclas, que é Alt e Shift, ou seja, nesse momento eu estou com a tecla Ctrl para ativar a função, a Alt de subtração e o Shift de adição, ele vai botar um X, ó. E o X é o que? É justamente a interseção, bem bacana, a interseção dos dois objetos. Então, essa dica, cara, ela é muito interessante porque traz muita agilidade. Só essa de apertar o Ctrl aqui e carregar a seleção, como a gente está vendo aqui, já é excelente, é a que eu mais uso. Mas saber que você pode utilizar ela e combinar com as demais é o que torna a coisa ainda mais bacana. Muito interessante mesmo. Para completar a dica essa história de seleções, dicas interessantes de seleção, eu vou mostrar outra aqui que você pode simplesmente transformar uma seleção. Exatamente. Aquele comando de transform, Ctrl T, né, que você pode redimensionar o tamanho do objeto, você pode fazer exatamente isso com a seleção. Você vem aqui em selecionar e vem transformar seleção. E ele vai permitir você escalonar, né, a sua seleção, rotacionar a sua seleção, diminuir a sua seleção. Resumindo, bem interessante esse comando, você vai apertar OK e ele vai ter lá a sua seleção com a edição que você fez, certo? Muito bacana. Eu vou mostrar outras, que eu só falei um comentário antes. Caso os nossos vídeos estejam contribuindo com você de alguma maneira, já sabe, né? A sua curtida é muito importante. Se você quiser retribuir o canal, é justamente com a sua curtida. Muito obrigado se puder deixar seu clique, porque é critério de qualidade para o Google. Dá um trabalho gravar o vídeo, cara, mas quando você deixa sua curtida, resumindo, justifica. Então, muito obrigado se você puder retribuir, até porque isso é critério de qualidade para o Google, as métricas de qualidade, enfim. Então, é importante que todo vídeo tenha a sua curtida aí. Muito obrigado, clique. Continuando. Então a gente já viu aqui a possibilidade de a gente carregar uma seleção através direto da máscara, da layer, combinar, beleza. A gente já viu a possibilidade de transformar uma seleção. Existem outros comandos de seleção bem bacana, que é simplesmente selecionar e você pode fazer modificação aqui, é bem interessante, borda, suavização, expansão, por exemplo, borda. Você vai criar uma borda aqui vou botar uma maior aqui, 8 pixels. Repara que ele fez a seleção agora virou uma borda, certo? Bem interessante também, são dicas super interessantes. Agora, continuando, outra coisa que é bem legal que eu costumo usar com uma certa frequência é a habilidade justamente de salvar uma seleção. Então você tem a seleção salva aqui e existem algumas coisas que derivam dessa
desse recurso que eu vou mostrar para você na sequência. Então, aqui, seleção, eu vou clicar em salvar seleção. Cliquei, ele vai perguntar qual a seleção que você quer. Vou botar aqui New. Pronto, o nome New. Criou a seleção, está salva. Quando você quiser, desfiz a seleção. Quando você quiser voltar à seleção, você vem selecionar, carregar a seleção, ele já está ali nos canais. Agora, por falar em canal, aí já tem a ver com outra dica. Quando você faz esse comando de salvar uma seleção, ele automaticamente cria uma nova camada aqui, um canal novo nas áreas dentro dos canais, né? Basicamente, os canais ele representa as cores. E ele cria aqui um canal específico para aquela seleção que você fez, certo? Então, se você quiser carregar aquela seleção, você pode vir aqui selecionar, carregar a seleção, ou você põe o cursor aqui em cima do botão aqui do canal de New e clica com o Ctrl, igualzinho você faz com a Ler, e você vai carregar a seleção, certo? Bem bacana. Aí, completando a dica sobre essa questão dos canais, que vale a pena, é que você tem a habilidade de visualizar a sua seleção e ter digamos que editá-la de uma maneira mais sofisticada. O que eu quero dizer com isso? Você vai simplesmente clicar em cima dela, repara que ele vai tirar o olhinho de todas as camadas, de todos os canais, e vai habilitar apenas o olhinho no canal que você está editando. Dessa maneira, você pode usar pincel, você pode usar ferramenta de seleção. Então, por exemplo, vou pegar a ferramenta de seleção aqui de laço. Vou fazer aqui uma seleção assim, por exemplo. Agora eu vou pintar de branco. Pintei de branco, ou seja, eu estou transformando a minha seleção. Agora eu vou pegar o pincel. Peguei a tecla de atalho B, né? Aí cor branca no caso, né? E vou fazer uma bola aqui, certo? Fazer aqui um OK. Ou seja, eu estou editando a minha seleção. Quando eu voltar aqui, não vi nenhuma mudança, certo? Agora, quando eu carregar a seleção, botar o Ctrl aqui e clicar, ele já carrega uma seleção que já tem todas as modificações que foram feitas. Muito interessante. São dicas bem pontuais, mas que ajudam você a ter muito mais, digamos que, flexibilidade para trabalhar com as seleções. Até porque, cara, seleção não é, de longe, a coisa mais interessante de fazer. Não é nem a mais divertida. Mas é uma das mais importantes. Porque quando você vai aplicar um efeito, um filtro, um recurso específico, você vai o tempo todo precisar especificar para o programa aonde você quer aplicar isso. E as seleções certamente são fundamentais para isso. Então, ter controle sobre elas é de extrema importância. Então, espero que esse vídeo tenha contribuído com você de alguma maneira. Se contribuiu, já sabe, a sua curtida ela é muito importante e muito bem-vinda. Então, muito obrigado pela sua retribuição. Clique. Show de bola. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, já sabe, pode perguntar aqui embaixo. E, logicamente, a gente se fala no próximo vídeo. Valeu, abraços. Tchau, tchau.